pela cruz, pela cruz, chamou. Vamos lá. Fica. Vamos. Não, tá saindo o microfone dela, não. Mutador, acho que pregador. Será? Aí, Agora pronto, foi. agora sim. Então, faz de conta que nada aconteceu. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Todos juntos, agora nós vamos louvar ao nosso Deus. Antes de nós darmos continuidade, ao culto, nós vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Pedir que o Senhor esteja passeando com liberdade por todos os cômodos aí da sua casa, principalmente nos cômodos do seu coração, dos nossos também, porque nós também vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Vamos baixar nossa cabeça e orar. Senhor Jesus, muito obrigada porque estamos aqui mais uma vez, porque a nossa esperança está em Ti, e por isso nós nos reunimos para louvar e bendizer o Teu nome, apesar de todas as coisas, Senhor, e Te pedimos que as circunstâncias não nos afastem de Ti, não nos deixem esmorecer na fé, Senhor, mas que seja este o momento em que nós vamos provar do Teu amor, da Tua misericórdia, porque sabemos que o Senhor é Deus fiel e é o nosso Deus. Deus, tem misericórdia de nós, que a Tua palavra alcance lugar no nosso coração, que nós tenhamos realmente o intuito de cultuar a Ti com a expressão mais sincera do nosso coração, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos de 21 até o 26. Lamentações, capítulo 3, de 21 a 26. Lamentações fica logo depois de Jeremias. É Lamentações de Jeremias. Só que Jeremias é um livro, Lamentações é outro, tá certo? Então vamos lá. Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 26. Que diz o seguinte: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Esperar tranquilo. Isso é realmente muito interessante, porque o cristão, a gente fala assim, né? Vamos esperar e descansar. A gente acabou de falar descansar, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser? Uma porção de preocupações rodeiam a nossa mente. Mas o versículo é muito claro aqui, esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Porque quando a gente está correndo demais, a gente não consegue nem enxergar o que Ele está fazendo, né? E quando a gente está tranquilo, você enxerga que o Senhor está cuidando de você, de nós, da sua família, durante todo esse período que a gente está vivendo agora, de afastamento, enfim, de tantas coisas que os irmãos já sabem. Muito bem. Dito isso, a gente vai fazer uma coisa que quase ninguém gosta de fazer. Cantar. Só que eu vou fazer um pedido a você aí na sua casa. Que você cante junto com a gente. Cante junto com a sua família. Solte mesmo a sua voz. Que o seu vizinho ouça você cantando. E saiba que você, servo do Senhor, apesar de todas as coisas, se mantém firme e feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos cantar? Nós vamos cantar a primeira música, Quebrantado. E depois nós vamos cantar um hino que eu sei que a igreja gosta muito. É um hino que quase virou tema dessa quarentena, que é Porque Ele Vive. E aí eu quero que você aí na sua casa cante com muita vontade, porque nós queremos um Deus que não está morto e está fazendo alguma coisa por nós neste momento. Tá bem? Vamos cantar então.
Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou do amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Todo mundo. Pela cruz me chamou, gentilmente. Canta aí na sua casa. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado Mais uma vez. por seu amor. Pela cruz Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Porque Ele vive. Eu posso crer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo a gente está aqui de novo, não é? Amém. Porque Ele vive, Ele nos dá essa certeza e nos dá a esperança, conforme a gente leu. Vamos cantar então? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou
que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Do meu Jesus, que vivo está. Questão dos avisos. Os irmãos sabem que tem pessoas que estão necessitando da sua ajuda nesse momento. E agora, por uma determinação do pastor, com a diretoria, né, foi decidido que a Isabela apenas nas terças-feiras. Mau contato no cabo, tem que falar de novo. Vamos lá, mais Acho. avisos. Agora foi. Melhorou? tem um Avisos. Vamos aos avisos. Então, o pastor aconselhou a igreja, quer dizer, a diretoria da igreja, que a Daniela viesse. Isabela, desculpa, eu gosto tanto de você, desculpa. A Isabela viesse só na terça-feira, para evitar riscos, né? E às vezes ela vem aqui e os irmãos não vêm também, então ela fica aqui aguardando e não acontece nada. Então, para que o irmão saiba que tem apenas um dia que o irmão pode vir aqui, trazer a sua contribuição, quer seja para a cesta básica, ou trazer seu dízimo, ou oferta para missões, enfim. O irmão encontra a secretaria da igreja aberta a partir das 13 horas até as 17 horas, todas as terças-feiras, tá bem? Um outro recadinho é que durante essa semana, a gente vai avisar ainda, vai ter uma programação especial só para as crianças. Lembra de uma vovozinha chamada Jurema, que ela veio aqui uma época? Pois é, ela me procurou, não fugiu da casa dela, ela vai fazer lá da casa dela a programação e vai contar uma historinha para vocês. Então, você que é criança e você que é pai, né, vai assistir também, que está todo mundo junto. Então, bota a sua criança lá, sentadinha, para ver a programação que é especial para elas. A gente vai avisar o dia e o horário, tudo direitinho, tá? Vai ser também nesse canal do YouTube aqui da nossa igreja. Outro aviso, que agora não é nem aviso, né, Tarcísio? Agora é um momento saúde que nós vamos ter. O pastor aconselhou e eu achei bem legal isso. Então, a gente vai falar algumas coisas e o Tarcísio vai colocar aqui em algum lugar, aqui, vai colocar aqui em cima um pouco da cabeça da Thaisa, algumas fotinhos de como você não deve usar o seu... É IPI, né, que chama? EPI, é equipamento, né? É isso mesmo. O que são eles? Máscara, luva, né? Como é que você deve usar? Porque eu sei, por exemplo, irmãos, o símbolo do cristão é o peixe, né? Aí alguns irmãos querem ter o símbolo do cristão aqui do lado. Pega, torce o elástico e fica parecendo um peixinho aqui. Fica lindo, irmão. Mas fica uma brecha por onde, se alguém passar e espirrar perto do irmão alguma coisa, tá ali, né? Pode passar. Então, não faça isso. Se você vê que a sua máscara está com defeito, está soltando alguma coisa, está frouxa, pega uma linha, arruma uma linha e ajusta ela. E se ela tiver com tecido já roto, meio gasto, porque muita gente está usando a água sanitária para higienizar a máscara, você deve descartar essa máscara e pegar outra máscara. Descartar, irmão, é colocar dentro de um saquinho plástico, fechar e colocar no lixo, porque a gente tem visto máscaras descartáveis jogadas na rua. E isso não pode acontecer, porque além de sujar, né, a via pública, você ainda está levando risco para outras pessoas, para criança que pode pegar desapercebida, né? Então, não use máscara também como uma cirurgia plástica, né, colocando aqui embaixo da papada para que ela não aumente, porque isso não funciona. Também não usa máscara embaixo do seu nariz,
porque é para proteger essa região. Esse microfone está meio ruim mesmo, mas vamos tentando, né? Então, são esses momentos de dicas de saúde para você, tá bom? Nós vamos ter agora a reflexão bíblica com o irmão Charles, que você preste bastante atenção, né? É um dia muito especial, o Dia das Mães. É um dia também para que você pense o seguinte, que não seja só esse dia que você valorize não só a sua mãe, mas também toda a sua família, né? Estar junto com a sua família nesse dia é muito especial, mas curtir todos esses dias que a gente está junto aí, fazer de tudo para que seja uma convivência agradável e que você traga à memória aquilo que lhe traz esperança, como a gente leu no começo. Quando você casou, que você estava feliz, quando você curtiu a gravidez do seu filho, né? Tudo isso. Então, traga isso à sua memória, tá bom? Vamos agora prestar atenção na palavra do Senhor, que ela fale profundamente aos nossos corações. Graça e a paz, irmãos. Uma boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e também parabenizar a cada mãe que está hoje tendo essa alegria e que Deus dê sabedoria a cada mãe, Deus abençoe a cada mãe, porque sabemos que é uma tarefa prazerosa, mas também sabemos que não é fácil ser mãe. Que Deus dê sabedoria, que Deus abençoe a cada mãe nesse dia. Meus irmãos, eu quero compartilhar de um texto. Eu não combinei com a irmã Wagner o texto que ia ser lido, que ia ser pregado nessa noite, mas o texto que ela leu no início do culto é o mesmo texto que eu vou ler nessa noite, só que eu só vou ler o versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. E a palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse também é o tema da reflexão dessa noite. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras traduções também diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Meus irmãos, antes de adentrar nesse texto que foi lido, eu queria fazer aqui uma pequena introdução do que foi que chegou a Jeremias falar isso, dele trazer à memória o que lhe podia dar esperança. Jeremias, ele foi um profeta, filho de sacerdote. Ele teve uma chamada muito linda da parte de Deus, que está escrito lá no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Que chamado lindo esse chamado do profeta Jeremias. Até que no versículo 6, ele diz assim: mas eu sou muito jovem, eu sou ainda uma criança, mas Deus simplifica as coisas para Jeremias. Ele diz assim: olha, para onde eu te mandar, irás, e o que mandar falar, você vai falar. Deus simplificou, e é assim que começa o ministério de Jeremias. Mas o contexto em que Jeremias é chamado para falar ao povo é um momento muito difícil, porque o povo estava em pecado, o pecado estava em alto nível em Judá. E nós sabemos que o pecado, lá no profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não ouvir, mas os vossos pecados que faz separação de você e Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele tem também suas consequências. O pecado, além de nos afastar, também tem consequências. No capítulo 5 de Jeremias, Deus fala com o profeta, diz assim, para você ver o nível do pecado que estava o povo nesse tempo. Disse assim ao profeta, disse, dai voltas, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim:
dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Esse era o contexto em que o profeta Jeremias foi chamado para exercer o seu ofício. Ainda no capítulo 5, vai ser enumerado, só no capítulo 5 do livro do profeta Jeremias, vai ser enumerado alguns dos pecados cometidos pelo povo naquela época. Capítulo 5, depois você pode acompanhar na sua Bíblia. No capítulo 5, versículos 7 e 8, adultério e prostituição. No versículo 12, negaram a Deus. No versículo 13, abandonaram a palavra. No versículo 16, a violência, prática de violência. No versículo 19, idolatria. E no versículo 21, falta de discernimento espiritual. Era esse o contexto em que o profeta Jeremias foi chamado para falar aquilo que Deus mandava ele fazer, aquilo que mandava ele falar. Jeremias era conhecido também pelo um profeta chorão, que eu também não concordo com esse nome dado ao profeta Jeremias, porque eu comparo o profeta Jeremias como um pai, uma mãe que tem um filho rebelde, em que momentos o pai e a mãe têm que falar como profeta, mas, e vendo a dureza do coração de o filho, vê que ele é um coração duro, ele é rebelde, não dá ouvido à palavra, você fala como profeta, mas em determinados momentos a mãe ou o pai está chorando pelos cantos da casa, e você não pode ser considerado um pai e uma mãe chorona, mas considerado alguém que tem um sentimento profundo. Era esse sentimento que Jeremias tinha pelo povo, um sentimento de amor para com o seu povo, mas ele estava com o coração endurecido, o povo estava com o coração, eles estavam cegos espiritualmente, conforme foi dito aqui no capítulo 5, ao ponto de Deus pegar e dizer a Jeremias, olha, no capítulo 7, no versículo 16 e 17, Deus diz a Jeremias o seguinte, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo? Era esse contexto que Jeremias foi chamado para profeta, ao ponto de Deus dizer a ele, olha, não ore por esse povo, porque você está vendo o que eles estão fazendo. Mas Jeremias, como um bom profeta, ele tinha que falar aquilo que Deus mandava. No capítulo 17, do versículo 1 ao 4, Jeremias chega para esse povo, e imagine só a situação do profeta, falar aquilo que Deus manda, e agora eu quero aqui parar um pouco para refletir, que Deus levante profetas nessa geração, como o profeta Jeremias. Porque apesar dele ter amor pelo povo, apesar dele gostar do povo, de conviver com aquele povo, mas ele falava aquilo que Deus mandava. E nós sentimos falta de profetas, de falar aquilo que Deus manda. Ele chega a dizer ao povo assim, olha, vocês vão ser escravos de uma nação que vai chegar aqui, vão tomar suas riquezas, vão destruir tudo. E aquilo ali, o povo começava a odiar o profeta Jeremias. Jeremias era odiado, Jeremias era aquela pessoa que falava, e o povo não aguentava ouvir as verdades que Deus mandava dizer, mas eles não aguentavam ouvir essas verdades, porque o pecado tinha deixado eles cegos espiritualmente. Jeremias odiado pelo povo ao ponto de quando Jeremias chegar, existia naqueles dias falsos profetas que diziam, olha, ele está falando mentira, isso não vai acontecer conosco. Eles eram autossuficientes, eles se sentiam que isso não era impossível de acontecer. Ao ponto do capítulo 26, do versículo 11 do livro de Jeremias,
os falsos profetas faz um montim, chega, prende o profeta Jeremias e diz assim ao povo e às autoridades da época: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste. E Jeremias foi preso. Mas o que Deus fala se cumpre. O que Deus fala se cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Jeremias fala, acontece a invasão, o templo é destruído, os muros é destruído, as portas de Jerusalém também destruídas, a cidade está um caos, porque Jeremias agora está vendo que os jovens foram levados, a cidade destruída, os que restaram eram pouco dos pobres que ficaram naquela época. Jeremias teve a sua vida poupada e não foi levado à Babilônia. Jeremias, ele presencia uma cena de terror, vendo o seu povo destruído, o templo de adoração destruído, as riquezas da cidade saqueadas. E eu quero agora adentrar naquilo que foi o tema: quero trazer à memória o que me dá esperanças. Nós estamos hoje num contexto e que estamos vendo tantas coisas difíceis. E eu tive uma experiência esses dias que nós temos que ter informação. Eu liguei o repórter durante esses dias, fiquei vendo famílias de luto, comerciantes chorando, aflitos porque não vai poder abrir mais o seu comércio. As cenas de horror, muitas mortes, não estão conseguindo covas suficientes para enterrar. Então, isso tudo foi causando em mim uma tristeza, uma angústia. E esse texto de Jeremias, eu me lembrei desse texto. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque essas coisas, quando estavam acontecendo, essas notícias me deixaram tão para baixo que eu pesquisei as autoridades da saúde, psicólogo, psiquiatras. Ele disse: olha, uma série de notícias ruins em excesso causa depressão, ansiedade, mau humor, estresses e outros males para a saúde. A informação é necessária, mas é necessário que nós, como cristãos, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E foi assim que aconteceu com o profeta Jeremias. Aquilo que ele estava vendo, aquele cenário, ele avisou o povo do pecado, ele avisou que ia acontecer, mas o povo não deu ouvidos. E aquela cena, se você for ver um versículo antes do texto que foi lido, no capítulo 3, versículo 20, ele disse: quando eu vejo isso, essa aflição, a minha alma se abate. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Jeremias foi um homem que ficou depressivo, doente, triste. Já diz o grande escritor Max Lucado, que ele diz assim: alimente o seu medo e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e matará de fome o seu medo. Então, meus irmãos, Jeremias, quando identificou que aquilo poderia parar, que aquilo poderia causar danos para a sua saúde, que ele precisava ainda caminhar como profeta, ele diz dentro dele, no versículo 21 do texto que foi lido: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E naturalmente, quando aconteceu com o que aconteceu com Jeremias, aconteceu comigo, eu vendo esses noticiários, essas coisas todas que estão ocorrendo desse contexto que eu e você estamos vivendo. Eu comecei a me lembrar de coisas boas também. Eu comecei a me lembrar das orações respondidas. Eu comecei a me lembrar
das promessas que se cumpriram na minha vida. Eu comecei a me lembrar do grande amor de Deus na minha vida. E comecei a colocar um hino. E eu senti a presença maravilhosa do nosso Deus dentro da minha casa, porque eu trouxe à memória aquilo que me pode dar esperança. A informação é necessária, mas também o meu foco vai ser de trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Nós cantamos um hino aqui na igreja, todos os irmãos lembram, que é o hino que tem por título Sou Feliz. Por trás desse hino tem uma história muito triste, de um homem chamado Horatio Spafford. A história desse homem, ele era um homem bem sucedido, um homem que tinha investido na área de imobiliária, ele era advogado, um homem conhecedor da palavra, um homem que trabalhava com alguns evangelistas da época. E aconteceu que esse homem tinha um filho e 4 filhas, e vivia uma família feliz ao lado da sua esposa. Ocorre que aconteceu que esse filho morre. Foi uma grande tristeza essa perca. Era o filho homem que ele tinha. Ocorre, consequentemente, um grande incêndio que destrói todos os investimentos desse homem. Ele tinha marcado uma viagem com a esposa e com as 4 filhas que restaram. Ele, quando marca essa viagem para tirar a dor da perca do filho, quando acontece de algo inesperado, ele não vai para essa viagem, mas já estava marcado, manda a esposa com as 4 filhas. O que ocorre é que o barco colide com outro navio em alto mar, e aí só sua esposa se salva. E as 4 filhas vêm a falecer também. Ela manda rapidamente, quando chega na cidade, ela é resgatada, ela manda um telegrama para ele. E ele vai automaticamente atrás da sua esposa, ver como é que ela está. Mas o interessante dessa história é que quando ele vai de navio, no ponto em que foi naufragado o navio, quando ele perde as suas 4 filhas, ele começa a se lembrar da tristeza. Mas ele também, eu acredito que ele lembrou desse texto, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele faz um hino e que tem um refrão que nós cantamos: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus era a nossa esperança, meus irmãos. Aquele homem encontrou força num estado desse, de perder suas finanças, de perder logo um filho, depois em seguida mais 4 filhas, através de trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor, como bem ele escreveu aqui: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Estamos vivendo em dias difíceis, onde tem a informação que é necessário nós escutarmos, mas também eu tenho uma fonte de esperança que é Cristo. Isso me faz lembrar de 2 passagens bíblicas aqui, e que eu aprendo ele era cego e mendigo, Bartimeu, que está lá no capítulo 18 de Lucas. E todos nós conhecemos a história, porque Bartimeu, ele vivia mendigando em Jericó, mas uma visita de alguém da fonte de esperança que passava ali, e essa passagem me ensina algumas coisas, porque quando Jesus passa ali por Jericó, e a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, a Bíblia vai dizer que ele pergunta: quem passa? E a informação diz assim: Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele recorreu à fonte de esperança. A situação dele era difícil. A informação vinha para ele:
cala-te a boca. Mas ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A informação dizia: tu estás atrapalhando, mas ele focou na fonte de esperança. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A informação veio para lhe derrubar. A informação veio para deixar ele no estado de mendigar e cego, mas ele recorreu à fonte de esperança. Nós aprendemos com esse homem que a fonte de esperança para escutar. E a Bíblia diz que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Outra passagem que eu me lembro que nos traz a recordação é Pedro, quando ele está em alto mar. O texto está lá em Mateus capítulo 14, Jesus, depois de fazer aquela multiplicação de peixe, de pães, ele está se despedindo da multidão, manda seus discípulos ir andando em alto mar, que depois ele chegava. Eles vão para outro lado, mas em determinado ponto, quando eles vão para no alto mar, o barco fica à deriva. Eles não conseguem sair dali. E a Bíblia diz que ventos e ondas querem naufragar aquele barco. Mas de repente, eles veem alguém vindo por cima do mar. E eles dizem: será um fantasma? E eles começaram não só a temer agora as ondas e os ventos, mas também quem vinha andando. Mas Jesus chega e diz assim: calma, sou eu. Tem bom ânimo. Mas Pedro, como é ousado, ele diz assim: se for o Senhor, mandem ter contigo. Jesus disse: vem. O que eu quero que vocês meditem nessa passagem é o seguinte: a informação naquilo que eu estou vendo está difícil, mas a fonte de esperança diz: olha, tem bom ânimo, sou eu. A informação diz que o vento e a tempestade está grande, mas a fonte de esperança diz: tenha paz, tem bom ânimo, vem. Então, o que eu quero que vocês meditem nessas duas passagens: a informação é necessário, a informação vai vir, mas a fonte de esperança é o que eu tenho que ver e dar ouvidos a ela. E eu queria terminar essa reflexão dizendo que a informação está trazendo coisas horríveis para nós. O contexto que estamos vivendo está difícil, mas a fonte de esperança diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A informação está dizendo coisas que estão me deixando com medo, mas a fonte de esperança diz, Salmo 27, versículo 1, diz: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A informação está dizendo que vai ter escassez, que a crise está grande, financeiramente o mundo está quebrado, mas a fonte de esperança diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada sinto falta. A informação diz que estamos desamparados, mas a fonte de esperança diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o nosso Deus é bom, e que essa palavra possa ter alcançado o seu coração. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, e que outras oportunidades nós estamos aqui para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma bênção, né, irmãos? Está saindo aí?
Que bênção, não é, irmãos? E, sério, a gente não combinou mesmo. O versículo, o texto inicial, eu escolhi porque me veio à memória realmente esse versículo de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o Senhor, eu creio que foi Ele que conduziu tudo o que aconteceu até o momento. Nós vamos cantar novamente sobre a graça, né? Que foi a graça que nos alcançou e é pela graça que nós estamos aqui, pela graça que continuamos vivos e louvando a esse Deus magnífico, que é o nosso Deus. Vamos cantar então? Depois nós vamos fazer a nossa oração final e assim nos despedimos. Deixamos aí agora no final uma homenagem para as nossas mães, bem especial, uma homenagem feita pelo Ministério de Música. E eu espero de todo o meu coração que você tenha uma noite super agradável, um sono, um descanso merecedor e reparador, e que você não vá dormir sem dar um beijo e um abraço na sua mãe, independente do que aconteça, dos agravamentos da vida, enfim, mas que você cultive essa pessoa que trouxe você a este mundo, acolheu você ali por 9 meses e com certeza tem um amor imenso por você, tá bem? Que você, com a sua mãe e o restante da sua família, tenha uma noite muito boa, muito especial, né? E que seja assim. É isso que a gente deseja. Parabéns para você, mamãe. E vamos cantar e depois a gente ora e você fica aí curtindo a homenagem do Ministério de Música. Deus abençoe cada um dos irmãos e até quarta-feira e até o dia que as crianças vão ter o programa dela especial. Tchau. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar, eu quero mergulhar na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor. Pela graça, pela graça, pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor. Pela graça, pela graça, oh, 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 pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pararará. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça, pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça. Amém. Amém. Vamos orar? E depois segue a nossa homenagem. Senhor Jesus, muito obrigada porque estamos aqui, pelo culto que foi realizado, Senhor, pela mensagem que foi trazida, que ela tenha achado lugar no coração de todos nós, ó Pai,
que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós estejamos tranquilos e na Tua paz, sabendo que o Senhor está agindo. O Senhor tem propósito em todas as coisas, Senhor, nada é por acaso. E nós cremos que em breve nós vamos estar juntos, vamos fazer uma grande festa, um culto da vitória, o culto do reencontro. E todos vão ver que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que deixa com que tudo aquilo que nós achamos que é tão importante esteja sobre os Teus pés. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da vitória e é através do Teu sangue, do sangue do Teu Filho Jesus, é que nós somos alcançados por essa graça maravilhosa que nos circunda, que nos guarda, e a nossa grande esperança é, além de estarmos todos juntos, é de em breve estarmos contigo. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira, lutou para me dar sempre o melhor, arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte e, acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro? Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e às vezes até brigando. Claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Hoje e por toda a minha vida, e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único. Bem, manhã, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães, dizer que eu amo muito e que Deus continue abençoando a sua vida. Beijo. Te amo muito, manhã. Beijo. Mãe, eu te amo! Oi, mãe. Te amo, tá? Beijo. Parabéns pelo seu dia, mãe. Te amo. Te amo, mãe. Mãe, a senhora é minha preciosidade, eu te amo. Mamãe, querida, te amo. Mãe, te amo. Beijo, mãe. Te amo. Dona Ivone, minha mãezinha querida, parabéns pelo seu dia. Te amo, viu? Mãe,
Obrigada por tudo que és. Te amo, mãe. Beijo. Beijo, mãe. Linda. Mãe, você é especial. Te amo muito. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Beijo. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães.